Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui nesse intuito de meditarmos na palavra de Deus e isso é motivo de gratidão para nós. Mais uma vez podermos nos debruçar na Bíblia, entendendo que ela é alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida tão cansada e necessitada de palavras de vida eterna. Vamos fazer isso hoje, continuando a nossa série na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Agora vamos encerrar o capítulo 3 e já dar uma entradinha ali no capítulo 4. Veremos dos versículos 20 e 21 do capítulo 3 e o versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses. Os irmãos, por favor, espero que vocês estejam com as Bíblias abertas e possam acompanhar a leitura também com bastante fé e atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Até aí a leitura, irmãos, até aí a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos ilumine nesse trabalho de pregarmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer neste momento pela tua graça derramada sobre nós, te agradecer pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Te pedimos, Pai, que seja um momento muito proveitoso na tua presença, que possamos de fato aprender, ter o nosso coração recalibrado, que possamos reconhecer falhas e pecados que temos cometido, mas que possamos também nos arrepender e nos voltar ao Senhor em louvor, em adoração, em obediência e em confiança. Tudo isso para a glória do teu nome. Te peço, Deus, tudo isso em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Nós chegamos num texto bastante interessante da carta de Paulo aos Filipenses, em que ele vai tratar sobre um assunto muito peculiar, muito próprio ali dos irmãos filipenses. Ele vai falar sobre pátria, sobre cidadania. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria aqui de tecer esse comentário. Hoje nós vivemos uma época aqui no nosso país em que se tem se levantado esse discurso um pouco mais patriota, um pouco mais nacionalista, algo que não era tão próprio da nossa história. Por exemplo, quando nós olhamos para os europeus, os habitantes do continente europeu, nós sabemos que o nacionalismo é algo muito presente na cultura daqueles povos, de forma que ao longo da história nós temos guerras e mais guerras sendo motivadas unicamente por esse fator, por nações, guerras entre ideais de nações, nacionalismo, etnias, tudo isso. E aqui no Brasil nós temos vivido um discurso um pouco parecido com isso, claro que guardadas as devidas proporções, mas o que é importante que nós devemos entender é que a igreja está situada no meio desse discurso, situada no meio de tudo isso. E historicamente nós devemos entender que quando a igreja do Senhor Jesus confunde os termos de ser cidadão desse mundo e ser cidadão do céu, como nós veremos no texto de hoje, normalmente a missão da igreja, o papel da igreja e a própria identidade da igreja acaba sendo um pouco embaçada, um pouco negociada nesse processo. Nós podemos, por exemplo, lembrar aqui dos puritanos, dos peregrinos que chegaram ali para colonizar o que chamamos hoje de Estados Unidos da América. Ali na costa leste, os peregrinos que chegaram no que hoje é o estado de Massachusetts,
tinham o projeto de maneira muito intencional e muito deliberada de criar ali um tipo de Nova Jerusalém. E eles diziam, olha, aqui nós vamos construir a cidade edificada sobre o monte. Usando uma linguagem usada pelo próprio Cristo ali no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo 14, que claramente nós devemos entender, está falando sobre a igreja e não sobre uma cidade constituída politicamente pelo esforço humano. Isso devemos entender, irmãos. Se queremos de fato entender a nossa cidadania celestial, como nós veremos hoje nesta reflexão. E aí nós chegamos aqui, né, a carta de Paulo aos Filipenses, e devemos entender, como eu já falei, já adiantei um pouco, devemos entender que a noção de cidadania era algo muito caro para os filipenses. E aqui um pouco de contexto, um pouco de história é importante para o nosso entendimento. A cidade de Filipos, né, uma cidade importantíssima no Império Romano, que ficava na província da Macedônia, ali um tipo de portinha de entrada, né, do continente europeu em relação ao continente asiático. É um ponto estratégico excelente para o territorial do Império Romano. E aqui nós devemos entender uma coisa: a cidade de Filipos, além de ser uma cidade já muito importante historicamente, ali no reino, no que seria o reino da Macedônia, né? Temos, por exemplo, o personagem histórico de Alexandre o Grande, né? O próprio Filipos, o nome da cidade vem em homenagem a Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande. Mas logo depois de conquistada e agora também reurbanizada, revitalizada, aquela cidade de Filipos, ali cerca de 20 anos antes de Cristo, tinha ganhado um status muito interessante. Ela era chamada agora de colônia romana. Eu não quero demorar muito nessa explicação, mas o que acontecia é o seguinte: enquanto o Império Romano era bastante amplo em todo o seu território, nem todas as cidades tinham cidadãos romanos. Pelo contrário, algumas eram apenas dominadas e se colocavam debaixo do jugo, da opressão de Roma, como é o caso de Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém não eram cidadãos romanos. Por exemplo, nós lemos nos evangelhos que as autoridades romanas eram apenas aqueles cargos ali, né, no alto escalão. Temos Pilatos, temos ali aqueles cônsules, os governadores, que eram funcionários públicos de Roma, que estavam ali para perpetuar a opressão, o jugo romano naquela cidade, naquela região, naquela província. Mas, no meio de algumas províncias, algumas cidades eram elevadas a uma situação de colônia romana. O que significa isso? Significa que as pessoas nascidas naquela cidade seriam cidadãos romanos. Era exatamente como se eles tivessem nascido na própria Roma, a capital do Império, lá no que hoje chamamos de Itália. Os cidadãos de uma colônia romana tinham direitos e privilégios típicos de todo cidadão romano, não como alguém que foi conquistado, não como alguém que é de menor importância, né, como se pensava naquela época, mas alguém que pode gozar de plenos direitos de toda a cidadania do Império Romano. Imagine você ser romano, ter cidadão romano no meio do maior império daquela época. O próprio apóstolo Paulo, ele goza desse status quando ele está ali sendo perseguido e açoitado. Ele usa a sua identidade, a sua cidadania romana como um argumento para encerrar as perseguições. Nós vemos isso no livro de Atos. Paulo também era cidadão romano por ter nascido na cidade de Tarso. E aí, irmãos, nós devemos entender que para os filipenses, a noção de cidadania, de pátria, era algo realmente importante, fazia parte do dia a dia daquelas pessoas. Provavelmente as pessoas da igreja de Filipos, de repente pela sua pouco poder aquisitivo, de repente também ter muitas mulheres na constituição da igreja, nem todos gozassem do status de cidadão, já que
eram outros tempos, né? Apenas homens de determinada idade, com determinadas posses, né? Somente essas pessoas poderiam gozar do status romano. Mas imaginem o esplendor dessa cidade. Imaginem uma cidade que foi programada para representar a grande e gloriosa cidade de Roma, no meio daquela terra tão distante. E aí, irmãos, nós podemos ver que Paulo pega esse aspecto da cultura daquelas pessoas. Paulo pega esse ponto que era tão comum, que era tão entendível por aquelas pessoas e aplica com essas verdades maravilhosas acerca do reino, do evangelho e do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a sua defesa, não mais de uma cidadania terrena, não mais de um patriotismo que se resume às coisas aqui da terra, mas um patriotismo celestial. Ele diz, olha, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus. Então, irmãos, vamos embarcar aqui nessa caminhada e ver como a palavra de Deus nos ensina a nutrir no nosso coração um patriotismo, mas não um patriotismo qualquer, um patriotismo celestial. E vamos meditar aqui, em primeiro lugar, Paulo nos ensina a ter um patriotismo celestial, nos relembrando a nossa cidadania. E volta os teus olhos ao versículo 20, quando ele diz exatamente que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Devemos lembrar aqui do texto anterior, né, da reflexão que fizemos no domingo passado. Podemos lembrar que Paulo, naquela ocasião, estava exortando os filipenses a serem imitadores tanto deles, como também de todos aqueles outros irmãos que seguiam o exemplo de Cristo, que seguiam e colocavam o Evangelho em prática em suas vidas, que eram maduros na sua fé. Os filipenses deveriam imitá-los. Em contraste, ele nos apresenta também esse tipo de exemplo negativo, maus exemplos que se apresentavam também no meio da igreja de Filipos. E uma coisa muito característica desses maus exemplos é que, além deles serem inimigos da cruz de Cristo, além deles buscarem os seus próprios interesses, Paulo diz, olha, eles também buscam somente as coisas da terra. Eles se preocupam com as coisas terrenas, nos diz o final do verso 19. E aí ele apresenta esse contraste maravilhoso. Nós, irmãos, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que de fato foram salvos pelo sangue do Cordeiro, nós não devemos nos distrair, não devemos nos preocupar, nos ocupar demais, nos colocar de maneira ansiosa pelas coisas da terra. Pelo contrário, porque a nossa pátria, na verdade, está nos céus. Nós não somos desse mundo. E aí, irmãos, nós vemos esse contraste entre pessoas que são maus exemplos, que buscam os prazeres, buscam os interesses deste mundo, enquanto nós devemos buscar os interesses de um mundo que está acima de nós. Buscamos os interesses de uma pátria que é nossa. Veja, a nossa pátria está no céu. As nossas preocupações são com coisas superiores. O mesmo apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, olha, se vocês de fato morreram e ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. Procurem, né, e vivam, pensem nas coisas que estão no alto, onde Cristo está, onde Cristo vive. Pensem nas coisas da pátria. Lembrem de casa, lembrem de quem vocês são, lembrem da sua cidadania. A nossa preocupação, irmãos, é com coisas superiores. E aí nós devemos imaginar o choque que essas palavras podem trazer aos cidadãos filipenses, né? De repente ali muitos na igreja, plenos cidadãos romanos, orgulhosos provavelmente dessa situação, desse status, e sendo convidados, na verdade exortados, mandados aqui pelo apóstolo Paulo a abrirem mão de uma glória nesse projeto de ser cidadão romano. Abrir mão de um projeto de se satisfazer, de ter alegria numa cidadania de um império poderoso, sim, rico, sim, que traz
para quem ostenta o status de cidadão romano, grandes, né, privilégios, mas, irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, vocês devem abrir mão de se gloriar nisso tudo, porque saibam que existe uma pátria celestial. E a nossa glória deve estar nessa pátria. Nós lembramos de casa e nos gloriamos em pertencermos a essa pátria, termos uma cidadania celestial. A nossa pátria está nos céus. E a exortação aqui é realmente dura, irmãos. Embora nós nos lembremos, né, dessas verdades de que a nossa pátria está nos céus e nós não somos desse mundo como Cristo fala, nós devemos entender essas verdades além de com alegria, né, além de com um tipo de bálsamo para o nosso sofrimento, devemos também enxergá-las por uma outra perspectiva. Paulo está aqui agindo de maneira apologética, ou seja, ele está agindo de maneira a defender a boa fé daquela igreja. Ele está agindo aqui de maneira a refutar qualquer tipo de projeto humano de trazer glória que não seja o Senhor Jesus, que não seja a união com Cristo, que não seja aquilo que ele já falou ainda no capítulo 3. Olha, a minha glória está em conhecer a Cristo, ser achado nele, pertencer ao Senhor, sofrer com ele, ter comunhão com os seus sofrimentos e até na sua morte, para de algum modo ser ressuscitado dentre os mortos. E aí Paulo apresenta isso como a verdadeira glória do cristão, a verdadeira glória do crente, não como os judaizantes que nós vemos no começo do capítulo 3, que se gloriavam na circuncisão, se gloriavam nas obras de suas próprias mãos, se gloriavam na sua descendência. Não como Paulo, antes de sua conversão, nós lemos o currículo do apóstolo Paulo no capítulo 3, não como esse homem que se gloriava em ser descendente de Benjamim, não como esse homem que se gloriava de ter sido circuncidado ao 8º dia. Não como esse homem que se orgulhava, batia no peito e dizia, eu sou fariseu, eu sou zeloso, eu sigo a lei de Deus e eu sou tão zeloso, eu sou tão apaixonado pelo meu Deus que eu cheguei ao ponto até de ser perseguidor da igreja. Eu cheguei a esse ponto até de ser perseguidor dessas pessoas que estão se gloriando em outras coisas, a não ser a circuncisão, a religião, os rituais. Veja o zelo de Paulo. Mas Paulo está dizendo, olha, tudo isso é refúgio, é lixo, tudo isso é excremento, porque agora eu encontrei o que há de mais valioso em todo o mundo. Eu encontrei o que é precioso de verdade. Todas as coisas eu reconheci agora como perda, como prejuízo, porque eu encontrei a Jesus. Esse é o testemunho de Paulo, irmãos, mas ele está dizendo aqui, ele está chacoalhando os filipenses e dizendo assim, olha, não sigam apenas como, não encarem apenas como se fosse o testemunho de alguém que apenas abriu mão dos seus bens, de um monge, de alguém que está andando no deserto. Não, essa é a caminhada de todo cristão, é a caminhada de todo aquele que vê, que chega à conclusão definitiva que em sua vida, em suas obras, em suas mãos não há valor algum e o único valor está em Cristo Jesus. Nós devemos, irmãos, olhar aqui para todos os mandamentos, toda a caminhada que já fizemos nessa carta de Paulo, olhando exemplos de humilhação, não só do apóstolo Paulo, mas Timóteo, Epafrodito e finalmente Cristo Jesus. Ele que não teve por usurpação ser igual a Deus, abriu mão do seu ambiente de glória, se fez homem, se fez servo, se fez obediente. E Paulo está dizendo assim, olha, essa biografia, esse exemplo de Cristo é seguido por mim e por você. Deve ser seguido por mim e por você. Ele chacoalha os filipenses na ferida deles. Ele chacoalha e escancara na frente dos irmãos filipenses aquilo que provavelmente era o ponto fraco deles. Eles tinham muito do que se gloriar. Se gloriar da sua cidadania, se gloriar da cidade belíssima que eles tinham, se gloriar de ter uma cidade rica, de repente uma igreja rica também, a ponto de poder contribuir de maneira
a dar ofertas missionárias para o apóstolo Paulo e de repente para muitos outros. Mas Paulo está dizendo, olha, a glória de vocês deve ser somente Cristo, sua morte e sua ressurreição. A pátria não é aqui, a pátria está nos céus. A pátria, ela está em Cristo, porque Cristo está no céu. Irmãos, devemos lembrar que todo projeto de glória, todo projeto de glorificação pessoal diante de Jesus, diante da cruz de Cristo, é derrubado. Se não em humilhação, se não em reconhecimento da glória de Cristo, é derrubado por juízo. Porque nós sabemos, como nos diz o versículo 11 do capítulo 2, que no final de todas as coisas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Devemos entender isso, irmãos, e é algo muito sério para nós. Paulo não está falando apenas de judeus, judaizantes, não está falando apenas de cidadãos romanos, mas está falando para mim e para você hoje, que a nossa glória, o nosso orgulho, se podemos falar assim, a nossa alegria e a nossa esperança deve estar somente em Cristo. Em nenhum outro projeto humano de poder, em nenhum outro projeto humano de buscar a grande solução para o mal. Porque sabemos que redenção verdadeira e eterna somente em Jesus, por meio do seu Evangelho. Então, irmãos, vejam que Paulo está aqui ensinando esse patriotismo, um patriotismo celestial. Em primeiro lugar, relembrando a nossa cidadania, mas também, em segundo lugar, recalibrando a nossa esperança. Veja como para Paulo não há uma grande distância entre reconhecermos que nós somos cidadãos dos céus para uma esperança de que temos Cristo que virá dos céus para nós, de volta. Esse trecho, eu fazendo aqui os meus estudos, eu percebi que Paulo, o tempo todo na carta aos Filipenses, está sempre refletindo de um ponto de vista escatológico. Eu vou explicar. Sempre refletindo de um ponto de vista a trazer esperança acerca das coisas que ainda irão acontecer, das coisas que serão cumprimento das promessas que nós já temos. Por exemplo, nós temos no capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, Paulo ele tendo a certeza de que o próprio Deus cumprirá a obra na vida dos filipenses, na vida daquela igreja, e guardará aquela igreja até o dia de Cristo. Veja que o dia de Cristo é uma realidade muito presente, não em todas as cartas de Paulo, mas de maneira importante aqui na carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos que ele está falando sim da volta do Senhor Jesus. Ele está falando o que está falando de lutas, de alegria, de contentamento, porque ele crê que Cristo vai voltar. Capítulo 1, versículo 23 de Filipenses, nós também vemos que Paulo, ele naquele dilema, ele sabe, ele tem convicção de que ao morrer, ele encontraria com Cristo, e ele diz, olha, é incomparavelmente melhor. Veja que os próprios dilemas de Paulo, as lutas, as recomendações, as estratégias missionárias eram todas observadas na perspectiva escatológica, eram todas observadas na expectativa que a igreja deve ter de que Cristo virá para se encontrar com ela. Nós não vivemos um cristianismo que é terreno demais, nós não vivemos um cristianismo que é satisfeito com como as coisas estão, ou que acredita que é só isso e acabou. Não, nós temos uma esperança maior, nós temos uma esperança que está acima de nós e esperamos com muita ansiosidade. Ansiosidade santa, é claro, mas com muito desejo, de fato com um desejo profundo pela volta do Senhor Jesus. E é aqui que ele diz, vejamos no versículo 21, no versículo 20 ainda, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa, irmãos, é
é a esperança da igreja. Essa é o anseio milenar da igreja. Nós devemos entender que ali desde Atos, capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus na presença dos discípulos e ali de repente se coloca dois homens, dois anjos, né, vindos da parte de Deus, e faz uma pergunta excelente que traz para nós toda a esperança do mundo. Homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Imaginem, irmãos, o quanto de expectativa se plantou no coração dos discípulos. Imagine o quanto de expectativa se colocou ali na vida daqueles homens, na vida daquela comunidade. Jesus vai voltar. O nosso mestre, esse Senhor que nós caminhamos com ele dia após dia. Caminhamos, dormimos, comemos com ele, aprendemos com ele, oramos com ele. Esse Cristo virá voltar e vai voltar. Essa certeza, irmãos, ela foi entregue desde os primeiros cristãos, os discípulos que de fato andaram com o Senhor, mas foi entregue e passada de geração a geração e chegou até nós. Nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, esse homem que não andou com Cristo em carne, mas encontrou com o Senhor Jesus posteriormente, como alguém nascido fora do tempo, como ele mesmo diz, em 1 Coríntios. Nós vemos já ele trazendo essa reflexão acerca da volta de Cristo. Mas não somente ele pode dizer, olha, todos, em 1 Tessalonicenses, vocês guardaram firme o Evangelho e se abandonaram os ídolos, capítulo 1. Abandonaram os ídolos e estão agora aguardando a volta de Cristo. Paulo escreve a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Essa é uma marca da igreja, a esperança da volta do Senhor. Nós lemos, por exemplo, no Credo Apostólico, esse documento maravilhoso que resume a fé cristã, que foi ali elaborado nos primeiros séculos da fé, depois de Cristo. Nós lemos que, no seu segundo parágrafo, que nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus, Pai, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, isso faz parte da essência da nossa fé. Negarmos que Cristo virá é negar toda a fé cristã. Negarmos a volta do Senhor Jesus, a esperança da glória que teremos com Ele, é negar todo o cerne da nossa fé. Mas Paulo ele está alertando isso aos irmãos aqui. A nossa pátria está nos céus e nós aguardamos desses céus a vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus que, mais uma vez, repito, as palavras são muito importantes e nós não devemos deixar nenhuma delas passar. Nós aguardamos o nosso Salvador. Bem-aventurado aquele que aguarda o seu Salvador, porque muitos receberão a Cristo quando ele voltar como juiz, como executor da justiça de Deus. Muitos encontrarão terror no Senhor Jesus, mas nós, irmãos, porque a nossa pátria está nos céus, nós encontraremos com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos guardar, irmãos, firmes essa nossa confissão, essa esperança que deve arder no nosso coração. Uma frase que eu achei maravilhosa do teólogo F.F. Bruce, e ele diz: a convicção sobre a vinda de Cristo ela é obtida unicamente pela fé. É fé, irmãos. E é impossível calcular quando irá acontecer. Mas veja o que ele diz, irmãos. Cada geração dos crentes, cada geração da igreja, uma após outra, tem o privilégio de viver como se fosse a geração que saudará Cristo em seu retorno. Cristo ainda não voltou, mas nós somos convidados a viver como aquela geração que irá saudar ao Senhor Jesus quando ele voltar.
Temos feito isso, irmãos? Temos gerado no nosso coração essa expectativa ou estamos distraídos demais pelas propostas do mundo? Estamos distraídos demais pelos interesses mundanos, pelos projetos de poder, pelos projetos de glória? Temos ficado distraídos demais para reconhecer que a nossa esperança só é esperança de fato quando olhamos para Cristo e para o seu retorno, ou não? Será que temos esquecido de orar, pedindo para que Deus estabeleça no nosso coração essa esperança? Temos esquecido de compartilhar essa mensagem que era tão cara para a igreja nos primeiros séculos, que continuou como uma marca da igreja ao longo de toda a história, chegou até nós. Somos nós quem aguardamos hoje e devemos nos portar como esse povo que espera, um povo que tem uma esperança recalibrada. Paulo está falando da volta do Senhor Jesus, mas ele também coloca aqui uma outra verdade. Ele coloca também a redenção do nosso corpo. Nós esperamos, aguardamos do céu o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, versículo 21 agora, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para sermos iguais ao corpo da sua glória. Essa outra verdade da fé cristã, irmãos, essa verdade da ressurreição que acontecerá no último dia, no dia de Cristo, também é um cerne da nossa fé. Também é um emblema que nós devemos carregar, uma bandeira que nós devemos carregar nesse mundo caído. Sabermos que o nosso corpo de humilhação, na linguagem do apóstolo Paulo, vai ser restaurado, vai ser transformado. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai ser revestido com incorruptibilidade. Veja, a podridão, a corrupção sendo revestida agora de eternidade. Nós teremos o nosso corpo transformado, ressurreição no último dia. Essa é a bandeira maravilhosa da nossa fé, irmãos. Escândalo para tantas pessoas, escândalo para tantos tipos de religiões diferentes, mas para nós, esperança. Para nós, reconhecermos que fazemos parte desse grande plano de redenção, fazemos parte desse grande projeto de que Deus, em Cristo, está restaurando, sim, todas as coisas. Ele começou, irmãos, ele começou com o próprio corpo de seu Filho. Devemos entender isso. Quando Deus, o Pai, pelo Espírito, ressuscita a Cristo, seu único Filho, dos mortos, ele não deixa que seu Filho experimente corrupção, ele não deixa que seu Filho experimente a podridão, mas ele o levanta dos mortos. Ele não está fazendo isso apenas como uma mágica, ele não está fazendo disso apenas como um argumento para transformar o cristianismo em algo crível, acreditável. Além disso, irmãos, devemos entender que quando o Deus, o Pai, levanta o seu filho dos mortos, ele está dando o primeiro passo. Ele está dando o primeiro passo na restauração de todo mundo. Ele está dando o primeiro passo na restauração de toda a criação. Um homem, carne, como nós, sendo ressuscitado. Não como Lázaro foi, não como o filho da sunamita foi, não como essas outras pessoas que foram ressuscitadas, nós lemos na narrativa da Bíblia, mas elas ressuscitaram e tornaram a morrer. Cristo ressuscitou para uma nova vida. Cristo ressuscitou para uma vida diferente, uma vida que Ele inaugurou. E é por isso que a palavra chama Cristo da primícia dos que dormem, o primogênito entre os mortos, aquele que abriu o caminho, e ele tem um corpo glorificado hoje, que está à direita de Deus Pai. Ele virá para se encontrar conosco, e naquela ocasião, irmãos, nós teremos também um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Olhar para o nosso corpo hoje, é claro que com toda a perfeição que revela a graça de Deus, mas saber que ele está hoje fadado ao sofrimento, ao envelhecimento, às doenças. Estamos vivendo aí nessa pandemia
corpo de humilhação. É um corpo que é, sem Cristo, entregue ao desespero, é entregue à corrupção. Sem Cristo é isso aqui e acabou-se. Sem Cristo, como Paulo fala, nós comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Sem Cristo nós somos os mais miseráveis de todos os homens, mas porque Cristo ressuscitou, irmãos, nós temos esperança de que estaremos com Ele transformados, incorruptíveis, eternos, para a glória do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. E Paulo ele vai além. Esperamos a Jesus, o que já é maravilhoso. Teremos o nosso corpo transformado, maravilhoso também. E glória a Deus por isso, mas Ele fará isso com o mesmo poder, com o qual Ele subordina todas as coisas debaixo de seus pés. Com o mesmo poder que Ele vai restaurar o nosso corpo, com o mesmo poder que o Pai ressuscitou a Cristo, Ele também irá restaurar todas as coisas, subordinar todas as coisas ao seu domínio. E aqui não é uma linguagem de destruição, não é uma linguagem aqui de como se Cristo fosse apagar todas as coisas, mas é uma linguagem de redenção. É uma linguagem de resgate, de tornar as coisas do caos para a ordem da criação de Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o pecado desorganiza tudo. Os nossos inimigos estão aí pintando e bordando, mas Cristo vai dar o fim. Cristo virá para dar o basta. E aí, irmãos, nós poderemos dizer, fazemos parte desse projeto de redenção. Fazemos parte desse projeto de que Cristo finalmente subordinará, ou seja, organizará, colocará todas as coisas debaixo do seu poder, do seu domínio. E Ele, como Rei justo, santo e perfeito que é, nós sabemos que Ele com certeza fará um reinado maravilhoso, um reinado pacífico, um reinado em que a glória será unicamente para o Senhor, o nosso Deus. Todas as coisas subordinadas ao senhorio, à soberania do Senhor Jesus. E nós fazemos parte desse projeto. Louvado seja Deus, irmãos, por isso. Devemos, irmãos, recalcular aqui a nossa esperança, recalibrar a nossa esperança, e é isso que Paulo está fazendo. Assim como o patriota terreno, o patriota, como eu posso dizer assim, patriota que acaba passando um pouco demais na admiração do país, um pouco demais na admiração da nação, reconhecendo que a esperança está na nação. Ele sempre tem algum tipo de esperança. Ele sempre tem algum tipo de herói nacional que vai trazer a grande solução para os problemas do país. Mas nós somos cidadãos dos céus. E o nosso herói, nós sabemos quem é. O nosso herói é vencedor. O nosso herói, ele é aquele que gritou na cruz do Calvário que está consumado. O nosso herói já venceu a guerra. E nós somos apenas herdeiros. Nós somos apenas aqueles que seguem o nosso general, não para guerrear, não para fazer valer com o nosso próprio esforço, com a nossa própria força, mas para conquistar aquilo que Cristo já conquistou por nós. Nós somos essas pessoas que seguem a esse herói nacional, mas não um herói nacional falho, pecador, mas um herói nacional perfeito. Um herói nacional não das nações desse mundo, mas da nação celestial, porque a nossa pátria está nos céus. E aí, irmãos, nós devemos entender, Paulo está aqui nos entregando o patriotismo celestial. Em primeiro lugar, nós relembramos a nossa cidadania, a nossa identidade, somos cidadãos dos céus. Em segundo lugar, nós recalibramos a nossa esperança. E em terceiro lugar, nós reafirmamos o nosso chamado. Reafirmando o nosso chamado. Nós podemos pensar, ok, eu confio que o Senhor Jesus virá. Eu creio que Ele voltará, como Ele afirmou. Mas está tão longe, eu sou cidadão dos céus, mas eu não estou nos céus. Eu não estou em casa.
o que há para mim hoje, o que há para crentes hoje, o que a igreja deve fazer hoje. E aí nós vivemos nessa, como se a igreja fosse eternamente esse personagem do meio. Cristo já realizou todas as coisas e Cristo voltará para nos buscar em glória, mas enquanto isso não acontece? E depois? E depois da cruz e antes da glória, o que há para nós? O que há para nós crentes? O que fazer enquanto esperamos a redenção de todas as coisas de maneira plena? E aqui, irmãos, eu gostaria de usar um exemplo de um filme que eu assisti recentemente, um filme que retrata, um filme de guerra, que retrata a Batalha de Dunkirk. Esse é o nome do filme, inclusive. Essa batalha, de maneira muito interessante, foi algo que aconteceu no início da Segunda Guerra Mundial, quando ela não era nem tão mundial assim, estava apenas restrita ali aos países europeus. O que aconteceu foi que as tropas alemãs, que eram poderosíssimas, estavam ali prendendo, né, cercando as tropas britânicas, dos belgas e da França, e dos franceses, ali no norte da França. E 400 mil homens ficaram presos em uma pequena cidade do interior da França chamada Dunkirk, na costa da França, ali pouco distante da Inglaterra, 75 quilômetros de distância pelo mar. E ali aqueles homens estavam presos esperando algum modo de atravessar aquela faixa de mar que os separava de casa. E eles estavam desesperados porque os ataques dos alemães eram terríveis, pelo ar, pela terra. Os barcos estavam sendo afundados, os grandes navios que eles colocavam a confiança nos navios estavam sendo todos naufragados. E aí, nesse filme, em determinado momento, um general do exército olha para o mar e ele diz para o almirante da marinha que estava de seu lado e diz: eu praticamente consigo ver a nossa casa, eu praticamente consigo ver a nossa terra, por que não podemos estar lá? E aí o almirante da marinha olha para ele e diz: ver a nossa casa não é estar em casa. E de fato, irmãos, naquele momento do filme, provavelmente o momento mais tenso, o clímax da tensão do filme, eles de fato não estavam em casa, estavam numa guerra. Aviões passavam por cima deles, zumbindo e despedaçando todas as coisas com suas bombas. O terror, a sombra do exército inimigo estava ali do outro lado das colinas. A fome estava cercando eles também, o desespero, o luto por ter perdido milhares de soldados. Estavam distantes de casa. De fato, irmãos, isso há algum tipo de semelhança com a vida cristã. Nós ainda não estamos em casa. Nós estamos longe da nossa pátria. Estamos aqui nesse mundo, convivendo com o pecado, convivendo com os nossos inimigos, convivendo com o sofrimento e com a morte. Tudo isso, irmãos, parece desafiar a nossa fé. Olhamos ao nosso redor e podemos até ver a nossa casa pelos olhos da fé. Mas nós ainda não estamos lá. Nós lemos as Escrituras, vemos as promessas de Deus, nós lemos a Bíblia e vemos, praticamente podemos sentir a grandiosidade que é estar com Cristo Jesus. Paulo podia dizer, é incomparavelmente melhor, mas nós ainda não estamos com Ele. Isso, irmãos, nos revela uma realidade da fé cristã. Nós ainda não estamos lá. Por outro lado, nós devemos guardar um outro tipo de perspectiva também. A fé cristã é diferente de uma guerra humana, diferente desse momento em que nós podemos ver e não estamos lá, porque enquanto ainda não estamos lá, nós já podemos gozar dos privilégios de sermos cidadãos celestiais. E é isso que na teologia nós chamamos de que existe uma verdadeira tensão entre o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda vivemos nesse mundo. Já somos santos, mas ainda pecamos. Veja, nós estamos nessa tensão e é por isso que a igreja é sim esse personagem do meio. Nós já fomos conquistados por Cristo, mas estamos caminhando.
Nós esquecemos das coisas que estão para trás, mas prosseguimos para o alvo. Mas ainda não alcançamos a perfeição, como nós meditamos há alguns domingos. Essa tensão, irmãos, essa tensão para nós não deve nos confundir. Pelo contrário, deve reger a nossa vida, deve nos relembrar do nosso chamado. Nós não somos um povo que espera e só espera. Nós não somos um povo que espera como se as coisas só de fato fossem acontecer quando estivermos no céu. Nós temos um chamado hoje, nós temos uma missão hoje, nós temos uma vida para ser vivida hoje. A vida eterna, a vida do céu, ela começa aqui. Nós devemos entender isso, irmãos, porque já temos Cristo, já somos salvos, temos acesso à presença de Deus e o nosso Senhor Jesus está à direita de Deus. E porque Ele está lá, nós também estamos, porque estamos unidos a Cristo, porque estamos unidos firmemente, espiritualmente, de maneira profunda ao nosso cabeça. De maneira nenhuma nós podemos separar a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo e estamos unidos com Cristo e a nossa cabeça está nos céus. É por isso que nós vivemos a vida do céu aqui na terra. É por isso que nós vivemos uma vida celestial, assim como os filipenses. Nós podemos pensar aqui, resgatar um pouco do contexto que falamos antes. Assim como os filipenses, mesmo tão distantes de Roma, gozavam do título de cidadãos romanos, tinham privilégios romanos, viviam naquilo que eles chamavam de pequena Roma, um modelo, apenas uma maquete, né, podemos dizer assim, uma maquete do grande esplendor de Roma, mas sim, Filipos era uma cidade maravilhosa. Os cidadãos tinham os privilégios romanos, tinham nomes romanos, identidades romanas, os seus documentos, os seus registros estavam arrolados em Roma. As leis aplicadas a eles não eram as leis dos locais, mas as leis de Roma. E aqui Paulo está dizendo para os filipenses, vocês não são colônia romana. Na verdade, vocês são colônia do céu. Vocês são colônia de Cristo, embaixada do reino de Deus. Os nossos privilégios são celestiais. Os nossos nomes, as nossas vidas são celestiais. Os nossos nomes estão arrolados no livro da vida. Percebam que as leis que se aplicam a nós são as leis de Deus. Irmãos, nós devemos entender que esperar a redenção, saber que nós não estamos em casa, não de maneira nenhuma nos deve deixar de braços cruzados enquanto só esperamos. Nós vivemos hoje, o chamado para hoje, o evangelho que deve ser vivido agora, a igreja que tem uma missão para hoje, para esse mundo caído. E é por isso, irmãos, é por isso que Paulo pode terminar esse raciocínio dizendo, portanto, por isso que eu falei para vocês, por causa disso que eu relembrei, porque a pátria de vocês está nos céus, porque nós guardamos a esperança de que Cristo voltará, porque guardamos a esperança de que o nosso corpo será restaurado. Por causa disso, vivam de modo firmes no Senhor. Veja a linguagem de Paulo. Meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aqui Paulo ele aproveita essa ocasião para expressar o seu carinho pelos filipenses. Ele já fez isso no capítulo 1, diz que Deus é testemunha da saudade que ele sentia daqueles irmãos. Mas veja que quando ele fala que aqueles irmãos são amados e a alegria de Paulo e coroa de Paulo, ele não está falando de maneira a bajular os irmãos. Não é isso. Paulo não precisava disso. Na verdade, ele está fazendo uma reflexão teológica sobre a identidade daqueles irmãos. Porque eles são crentes no Senhor Jesus. Porque eles são, podemos dizer assim, filhos espirituais de Paulo. Porque Paulo foi o plantador daquela igreja, o primeiro pastor daquela igreja. Paulo pode dizer assim, olha, vocês são minha alegria, a minha coroa.
Vocês são a minha glória, eu tenho orgulho de vocês. Mas não é um orgulho pecaminoso, percebam, não é um orgulho mundano, mas é um orgulho que se pauta, que reflete, que ele é gerado em nossa mente, em nosso coração, porque nós nos gloriamos em Cristo e porque Paulo levou aquelas pessoas como um instrumento, obviamente, aos pés da cruz. Ele pode dizer, olha, eu posso me gloriar em vocês, como ele faz aqui no versículo 16 do capítulo 2, no dia de Cristo eu vou poder me gloriar de que eu não corri em vão, porque eu sei que vocês estarão lá, porque eu sei que vocês estão firmes no Senhor, porque eu sei que vocês são o povo da esperança, que guardam a cidadania celestial com carinho, com amor, com zelo e com fé, porque vocês fazem isso, porque vocês estão firmes em Cristo, creem no Evangelho do Senhor Jesus e testemunham desse Evangelho a todos que estão à volta de vocês. Eu sei que vocês são a minha alegria, eu sei que vocês são a minha coroa, o meu prêmio. Paulo está correndo para conseguir um prêmio das mãos do Senhor Jesus. E aqui nós temos um vislumbre do que seria esse prêmio que Paulo fala. Não somente a redenção, não somente a ressurreição, mas também a alegria de saber que há irmãos com ele. Devemos fazer isso também, irmãos. Ser o povo da esperança. Ser o povo que crê nas promessas de Deus. Ser o povo que tem uma cidadania celestial nos deve fazer amar a igreja, nos deve fazer amar o Evangelho, viver firme no Senhor, permanecer firme, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da oposição. Devemos entender que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então nos gloriemos nele. A nossa glória deve estar em Cristo. A nossa glória não está nesse mundo. A nossa glória não está, irmãos, em nenhuma ideologia, em nenhum partido político. Não está em nenhum governante que o mundo pode nos oferecer. Vivemos esse tempo de extremismos políticos. Vivemos esse tempo de paixões que, por causa de posicionamentos, pessoas fazem coisas inimagináveis. E, infelizmente, irmãos, isso tem passado para dentro da igreja. Infelizmente, isso tem sido estimulado no meio da igreja por muitos pastores aí, por muitos influenciadores, mas devemos entender, irmãos, que a nossa glória deve estar em Cristo e em Cristo somente. Em Cristo somente. Como diz o hino de número 107 do nosso hinário, escrito por uma mulher cega chamada Fanny Jane Crosby. Eu gostaria de concluir fazendo menção a ele. Ela diz, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo, além do rio. Na estrofe 4 ela diz, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor, vigio, firme até a pátria ver, santa, além do rio. Nós nos gloriamos na cruz, irmãos. A cruz é a nossa glória. E nós lutamos aqui por causa disso. Mas guardamos firmes no nosso coração a esperança de que, por fim, descansaremos além do rio. Quando atravessarmos o rio da morte, o rio da ressurreição, o rio das coisas que ficam para trás e abrirmos os olhos para uma nova realidade, restaurada, novos céus e nova terra. Aí sim descansaremos. Até lá é luta pelo Evangelho. Não porque queremos conquistar, mas porque Cristo já conquistou. E nós somos embaixadores desse reino, nesse mundo caído. Que Deus te abençoe, meu irmão.